Olá pessoal, eu sou Eduardo Lima, professor de Sociologia, e eu estou fazendo essas aulas aqui, aulas online, para as turmas do primeiro ano. Essa aqui é a nossa segunda aula para os alunos do primeiro ano. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, mais uma vez, que eu espero que logo, logo, essa crise que o Brasil está passando, essa crise sanitária, esse problema terrível dessa doença aí que apavora tanta gente, né, passe e nós possamos, em breve, nos conhecer ou nos rever, né? Com certeza, alguns alunos eu já devo conhecer desta turma, outros não. Enfim, que voltem logo nossas aulas presenciais. Bom, pessoal, aqui nós vamos continuar explicando, né, a nossa segunda aula sobre ciências sociais, sobre sociologia, a nossa segunda aula de sociologia. E dessa vez nós vamos começar a entrar nos pormenores aí, nos detalhes de como surgiu a ciência, as ciências sociais, né? De como a sociologia surgiu. Lembrando que a sociologia é uma ciência nova. Ela surgiu no século XIX, o século XIX já faz muito tempo que passou, né? Mas no momento que ela surgiu, ela já existiam naquela época a matemática, a física, a biologia. Então, comparada a outras ciências, ela é uma ciência nova. Mas por que ela surgiu no século XIX? Nós vamos entender isso agora. Vamos dar uma olhada aqui. Olha, as ciências sociais são fruto da transformação social. Presta bem atenção nisso aqui, transformação social. Por quê? Antes do século XVIII e XIX, as transformações sociais eram muito lentas. Por quê? Era uma sociedade rural. A maioria das sociedades eram sociedades rurais, agrárias. E nessas sociedades, os costumes, as mudanças, elas acontecem, mas acontecem de uma forma muito lenta. O filho, ele tinha a mesma educação do pai, havia poucas diferenças, e o pai recebeu a mesma educação que ele recebeu do avô e passava de geração em geração. As mudanças eram muito poucas, muito diferentes. A ideia de progresso surgiu de uma forma muito mais expressiva após a Revolução Industrial. E no século XIX, as transformações da sociedade foram tantas que passou a ser necessário que os cientistas, os pesquisadores, eles criassem uma ciência apenas para estudar a sociedade. O objeto de estudo dessa ciência seria a sociedade. Vamos dar uma olhada aqui, ó. As ciências sociais devem sua origem ao intenso processo de mudança na sociedade desencadeado pelas revoluções burguesas, principalmente a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e o Iluminismo. Revolução Industrial, pessoal, ela aconteceu primeiramente na Inglaterra, onde se colocou ali a primeira máquina nas fábricas, não é? Lembrando que muitas vezes alguns aperfeiçoamentos técnicos, invenções, eles modificam não somente o funcionamento de uma fábrica, por exemplo, como eles acabam mudando a sociedade. Foi o que aconteceu durante a Revolução Industrial. Em primeiro lugar, por que eles precisaram colocar a máquina na fábrica? Que era para produzir mais. O que acontece? Aí, antes da invenção da máquina, eles colocavam ali, já havia um trabalho especializado, já havia uma linha de montagem para que as pessoas pudessem produzir produtos, não é? Eram chamadas manufaturas. Por que manufaturas? Porque eram feitos à mão, mano de mão. Manufatura quer dizer feito à mão, ou seja,
Como é que você produzia um brinquedo? Você tinha uma pessoa lá para poder descarregar a madeira, tinha pessoa para poder serrar a madeira, outra pessoa para lixar a madeira, para cortar a madeira, para poder colocar, criar as peças do brinquedo. E aí outra pessoa estava ali para montar o brinquedo, outra pessoa para pintar o brinquedo, outra pessoa para envernizar, outra pessoa para colocar dentro da embalagem do brinquedo e para levar para vender. Ou seja, cada pessoa fazendo um processo ali na fabricação do brinquedo. Só que, conforme o tempo ia passando, durante um dia, por exemplo, essas pessoas chegavam na fábrica de manhã. Quando chegava lá, quase à noite, né, quando eles saíam da fábrica, porque lembrando que nessa época a jornada de trabalho era muito alta, 16 horas por dia, por exemplo, a pessoa, no final do dia, obviamente, já estava bastante cansada. Então, a fábrica começava produzindo, a manufatura, no caso, né, começava produzindo muito. No final do dia, ela produzia menos por causa do cansaço natural dos trabalhadores. Com a invenção da máquina, não. Começou a ter uma exploração muito maior do trabalhador. O trabalhador não tinha direito mais de ficar cansado. Por quê? A máquina, ela passava uma esteira na frente dele e o trabalhador tinha que montar as peças ali de acordo com o ritmo dessa máquina. Então, se o patrão queria produzir mais mercadoria em menor tempo, ele aumentava a velocidade dessa esteira. E o trabalhador é obrigado a acompanhar. Quem não acompanhasse era castigado das piores maneiras possíveis, porque não havia nenhuma lei para proteger o trabalhador nessa época da Revolução Industrial. E o que aconteceu aqui também? Essa Revolução Industrial ela passou a criar uma nova divisão da sociedade. Ela criou o que chamamos de burguesia, que são os detentores dos meios de produção, aqueles que têm fábricas, empresas e terra, são chamados burgueses. E aqueles que não têm são os trabalhadores, também conhecidos como proletariado. Vocês vão ver isso muito nos livros de sociologia, né, nos textos de sociologia. Essa palavra proletariado diz respeito às pessoas que não têm nada além de seus filhos. Prole, ela quer dizer filhos, né? A primeira vez que essa palavra surgiu, ela surgiu no Império Romano, na época do Império Romano, quando os romanos queriam chamar aquelas pessoas que não tinham nada, os miseráveis de Roma, e eles não tinham nada além de seus filhos. Por isso que tem do nome prole, que quer dizer filhos, ter filhos, né? Vem o nome proletariado. E proletariado nada mais é do que os trabalhadores que não têm fábricas, não têm empresas, então eles precisam trabalhar para quem tem. Então a Revolução Industrial ela produziu essa divisão entre a burguesia e o proletariado, não é? Uma divisão mais acirrada entre essas duas classes. E a Revolução Francesa, ela foi a revolução que colocou a burguesia no poder político na França. Antes, quem dominava era a nobreza. Os nobres e o rei dominavam o poder político. Se um burguês quisesse ter um pouco mais de poder político, ele deveria ser muito amigo do rei, mas geralmente quem era mais amigo do rei eram os nobres. Os nobres que detinham os cargos políticos. O ministro da Finança era um nobre, o ministro da Agricultura era um nobre, o ministro do Comércio Exterior era um nobre. Ou seja, a sociedade era baseada na nobreza. O nobre, para você ser nobre, você tem que ter nascido filho de um nobre. Você tem que ter nascido filho de um duque, de uma duquesa, filho de um barão, filho de um conde, para você poder ser nobre, ou filho do rei, para você ser o príncipe, né? Fazer parte da nobreza.
Isso e desagradava muito a burguesia, porque eles tinham dinheiro, eles queriam também influenciar na política, eles queriam participar da política. E a Revolução Francesa fez com que você fez com que essa burguesia ascendesse ao poder. Eles derrubaram o rei na Revolução Francesa e colocaram ali a elite política no poder, a elite burguesa, que gerou grandes transformações ali na sociedade. Para você entender, você tem que estudar a Revolução Francesa, que é um assunto aí que vocês vão estudar muito em história. Então é importante vocês estudarem ciências sociais, estudarem a sociologia, porque isso ajuda também vocês para compreender alguns elementos da história. E vice-versa, estudando a história, você entende melhor também os exemplos dados aqui na sociologia, né? Iluminismo. A Revolução Francesa ela foi feita com a ideia do iluminismo. Não existe revolução sem ideias. Iluminismo foi um movimento intelectual ocorrido na Europa nos séculos 17 e 18. Eles influenciaram a mudança de pensamento. Né? Começou a surgir o pensamento racional, você entender as coisas através da razão, não mais através da religião. Não quer dizer que esses filósofos iluministas eles não acreditavam em Deus, muitos acreditavam. Só que a explicação religiosa não era suficiente para entender o mundo. Eles começaram a desenvolver teorias para explicar a natureza e a sociedade, e o ser humano também. Esses foram os filósofos iluministas, né? Continuando aqui, olha as mudanças ocorridas na Revolução Industrial. A Revolução Industrial transformou o modo de produzir, modificando a maneira de os seres humanos se relacionarem. Fatores como o aperfeiçoamento e as inovações tecnológicas, a criação da máquina a vapor, a acumulação de capital por parte da burguesia em ascensão, o domínio inglês do comércio mundial e a liberação da mão de obra para as cidades levaram a um acelerado crescimento populacional. Vamos em partes aqui. Inovações tecnológicas, criação da máquina a vapor. A primeira máquina a vapor ela foi criada para a fábrica, né, para poder produzir, movimentar a esteira da fábrica, para poder movimentar ali as máquinas dentro da fábrica, tá bom? Fábricas têxteis também, fábrica de tecido também se utilizaram muito dessa máquina a vapor. Então a primeira máquina a vapor foi criada para isso. Por quê? Ela não foi criada assim, às vezes a gente tem uma noção errada do porquê as coisas surgem, né? Tipo, parece que assim, inventaram aquilo ali e aí se produziu mais. Na verdade, eles precisavam de alguma coisa que fizesse a produção aumentar. Então, para isso, eles criaram a máquina, entendeu? Era uma necessidade de você produzir mais, né? Então, alguns inventores criaram essas diversas máquinas. E mais tarde, essa máquina ajudou a criar a locomotiva, né? Que foi um avanço sensacional daquela época, né? Porque até então, o meio de transporte mais rápido que se tinha era o cavalo, para você ter uma ideia. Então, se você quiser mandar uma carta para outro país, o carteiro ia a cavalo, né? Você tinha que enviar a carta a cavalo. Não havia outro meio mais rápido do que isso. Você imagina o tempo que demora para você fazer esse tipo de coisa. E com a locomotiva, os meios de comunicação, como por exemplo os correios, né? E também os transportes e de pessoal e de mercadorias se desenvolveu de um modo extraordinário. Aqui, a acumulação de capital por parte da burguesia em ascensão, eu falei, a burguesia que se enriqueceu com o sistema colonial, com o comércio, com o tráfico de escravos, enfim, ela tinha acumulação de capital e precisava investir esse capital. E passou a investir muito
depois que houve a Revolução Inglesa. Aqui estamos falando da Revolução Industrial na Inglaterra. Em 17, ainda muito antes da Revolução Francesa, já ocorreu a Revolução Inglesa, que mudou ali o modo como funcionava o governo e o Estado, que favoreceu ali que houvesse uma burguesia mais, vamos dizer assim, mais independente, né, mais livre para poder investir. Isso também explica esse pioneirismo inglês de ser o primeiro país a se tornar capitalista no mundo, né? O domínio inglês do comércio mundial, durante o século XIX, a maior potência foi a Inglaterra, entendeu? O que são os Estados Unidos hoje, como a maior potência mundial, na época, no século XIX, era a Inglaterra. Então, eles chamavam a Inglaterra de... A Inglaterra se chamava, né, os ingleses, os britânicos, eles se chamavam como um império onde o sol nunca se punha. Por quê? Porque em todo lugar que o sol passava, ele iluminava uma colônia da Inglaterra. Por exemplo, o sol nascia na parte do Oriente, vamos dizer, passava ali pela Austrália, que era uma colônia da Inglaterra, passava pela Índia, que era outra colônia da Inglaterra, passava pela África, que tinha várias colônias da Inglaterra na África, e, vamos dizer assim, se punha passando pela América e no continente americano, que era dominado pela Inglaterra. Então, os ingleses chamavam assim o seu império de império onde o sol nunca se punha, devido à grande quantidade de colônias que eles tinham ao redor do mundo, não é? Então, o comércio, a Inglaterra, com isso, dominou o comércio mundial, para você entender o avanço que a simples mecanização da fábrica conseguiu fazer, porque assim a Inglaterra ela conseguia produzir muito mais em menor tempo, muito mais mercadorias em menor tempo, e mercadorias de melhor qualidade. Por isso, ela quebrava outros países que ainda não tinham se industrializado. E a liberação da mão de obra para as cidades levaram a um acelerado crescimento populacional. Isso aqui, muitos campos que antes eram propriedades ali dos camponeses, né, eles foram cercados. Esse cercamento obrigou esses camponeses a irem para as cidades, e eles eram obrigados a trabalhar na fábrica, sofrer castigo na fábrica, trabalhar por um salário ínfimo na fábrica, mas tendo que trabalhar por esse salário, se sujeitar a isso para poder sobreviver. O cercamento dos campos da Inglaterra gerou o êxodo rural de camponeses sem terra e sem trabalho, dando início a uma acelerada urbanização. Os camponeses sem suas terras e os artesãos arruinados passaram a ser artesãos, na verdade. Peraí, corrigir aqui. Artesãos. Os artesãos arruinados passaram a ser empregados nas fábricas, sujeitando-se a baixos salários e extensas jornadas de trabalho. Esses artesãos eram aqueles que faziam as coisas com a mão, tá? Quando diferente de manufatura é quando é como se fosse um artesão, mas trabalhando para uma fábrica, né? É um funcionário de uma fábrica, mas aqui o artesão é aquele que trabalha por conta própria. Eles foram arruinados porque não tinha como competir, né? Um artesão, por exemplo, que fizesse brinquedos, não tinha como competir com brinquedos saídos da fábrica, que eram melhores e mais baratos, né? Devido à compra em escala que eles faziam, né? Então, vários artesãos passaram a ser arruinados, né? Eles faliram e foram obrigados a virar trabalhador de fábrica para ter o que comer, né? Para ter um salário, para poder comprar alimentos, né? E consolidava-se o capitalismo. Então, a partir do momento ali na Revolução Industrial é o início do capitalismo, entendeu? A gente vai cuidado para você não se confundir, porque se chama também as sociedades do antigo regime que adotavam um capitalismo comercial, né? A questão da colonização,
o tráfico negreiro, o mercantilismo é chamado também de capitalismo comercial. Mas capitalismo mesmo, alguns historiadores dizem que começou com esse capitalismo comercial, outros dizem que começou no século XVIII. Eu prefiro denominar que começou no século XVIII com a implementação da máquina nas fábricas inglesas. Tá? Assim fica melhor, na minha visão. Há essa divergência aí com alguns historiadores, mas o modo mais utilizado para você dizer que o início do capitalismo foi mais comum é o século XVIII, com a introdução da máquina nas fábricas inglesas. Então, a Inglaterra foi o primeiro país capitalista. E o que é o capitalismo? Características do capitalismo. Propriedade privada dos meios de produção, ou seja, meios de produção privado, que empresas, bancos, terras nas mãos de pessoas, nas mãos dos burgueses. Isso aí é que é o meio de produção privado. Mediante divisão técnica e social do trabalho. O que é a divisão social do trabalho? Aqueles que trabalham e aqueles que lucram. Quem lucram são os empresários, aqueles que trabalham são os trabalhadores. E aqui a divisão técnica, né? A divisão conforme cada trabalhador sabe fazer, divisão das profissões, não é? E aqui busca constante novos mercados. É isso que vocês precisam entender. O capitalismo sempre precisa buscar novos mercados. Quando não acontece, acontece crises. Crises de superprodução. O que é uma crise de superprodução? É quando a fábrica está funcionando, está produzindo muito, mas não tem para quem vender. Porque ou há uma baixo poder aquisitivo do consumidor, né? O consumidor está ganhando muito pouco e não tem dinheiro para comprar, ou a empresa produziu muito mais do que o consumidor pode comprar, entendeu? Imagine que eu tenho uma fábrica que produz caneca de ferro, por exemplo. Eu começo a vender para uma cidade, eu domino o comércio daquela cidade. Depois que todo mundo comprou essa caneca, as pessoas não vão comprar mais, porque a caneca de ferro dura muito. Então, o que acontece? A empresa começa a baixar seus lucros e vai falir se eu não buscar novos mercados. Por isso que é a busca incessante por novos mercados. Por apresentar o lucro como principal objetivo. Tá? Esse aqui é um dos grandes problemas do capitalismo. O lucro é o principal objetivo. É maior do que a natureza, é mais importante que a natureza, é mais importante que a vida das pessoas, que a qualidade de vida das pessoas, é mais importante que o ser humano. Ou seja, o lucro é o principal objetivo do capitalismo, não é? O que gera grandes problemas sociais, que a gente vai estudar um pouco mais tarde. Na Europa, a contínua ascensão da burguesia durante a Idade Média levou essa classe a aspirar à participação no Estado e no exercício da política, aquilo que eu falei, né? A burguesia queria participar da política e isso veio a ocorrer de forma ampla com o fim do absolutismo. Absolutismo são esses estados que eu falei que o rei manda em tudo. Na verdade, o rei não manda absolutamente. Poder absoluto ninguém tem. Ele precisava negociar com a nobreza também. No entanto, o poder era enorme na mão do rei. Então o rei, a seu bel prazer, ele controlava tudo, controlava o comércio, controlava quem seriam seus ministros, quem poderia mandar em quê. Então, a burguesia não tinha liberdade completa para investir, porque ela não participava do poder político. Só depois da Revolução Francesa e de outras revoluções ao redor da Europa é que a burguesia tomou o poder político e passou a desenvolver seus países de acordo com um Estado voltado para o capitalismo, né? Com mais liberdade para suas empresas, para os seus empreendimentos. O pensamento revolucionário introduziu a ideia de igualdade entre os seres humanos e passou a existir o predomínio das explicações advindas da racionalidade lógica sobre as explicações religiosas.
Ideia de igualdade entre os seres humanos. Aí você vai pensar, então a Revolução Francesa ela passou a querer que todos os seres humanos tivessem fossem iguais, tivessem a mesma quantidade de dinheiro. Não é esse tipo de igualdade, né? Que não houvesse ricos e pobres, não. A igualdade é no sentido de ser humano. Por quê? Os nobres, eles acreditavam que eles eram pessoas superiores e que quem não era nobre era pessoa de segunda classe. Então, esse pensamento revolucionário ele veio acabar com isso. Não, todos os seres humanos são iguais. Todos os seres humanos nasceram iguais. É essa a ideia, entendeu? Isso também tem muita influência também pela ideia da burguesia, né? Porque eles não eram nobres, então eles nunca iriam ter o poder político se a sociedade continuasse com aquele pensamento de que só o nobre era uma pessoa superior que poderia mandar na sociedade. Então, acabou com a ideia, juridicamente, né, pela lei, os seres humanos passaram a ser todos iguais, o que antes não era. Né? No julgamento, eles levavam mais em conta quem era nobre do que quem era um ser humano comum. Né? E passou a existir o predomínio das explicações divinas da racionalidade lógica, ou seja, é a razão. É você tentar explicar as coisas através da razão. Por exemplo, como é que eles explicavam, por exemplo, que a Lua não cai na Terra, por exemplo? Ora, é Deus. Deus não quer que a Lua caia na Terra, por isso que a Lua não cai. Bastava isso. Era a explicação da Idade Média, da religiosidade da Idade Média. Não precisava explicar o que é a gravidade, explicar a órbita terrestre, esse tipo de coisa. Explicar o que é a Lua. Não. Simplesmente, a Lua existe porque Deus criou e ela não cai na Terra porque Deus não quer que ela caia. Era a explicação que havia na Idade Média. Só que, através da razão, passaram a tentar explicar a natureza através da própria natureza, buscar as leis da natureza que faziam com que, por exemplo, a lua não caísse, por que chove, por que há raios, entendeu? Por que caem raios na Terra. Em vez de uma explicação divina, baseada na religião, eles passaram a tentar explicar, através da própria natureza, o fenômeno que provoca o raio, o fenômeno que provoca a chuva, o fenômeno que faz a Lua não cair na Terra e tudo mais. Continuando aqui. O século XVIII foi marcado por grandes transformações políticas, pelo surgimento do Estado-nação, pela expansão dos direitos civis e pela perda de influência das instituições, como a nobreza e a igreja, assentados em forte e rígida hierarquia. Ou seja, grandes transformações políticas, como eu falei, a Revolução Francesa, outras revoluções burguesas que derrubaram a nobreza. Surgimento do Estado-nação. Já bem, o Estado-nação surgiu antes da burguesia, tá? Surgiu como um Estado absolutista, mas é a ideia da divisão entre países da Europa, por exemplo, tá? Porque antes era o feudalismo em que cada nobre ele mandava em seu feudo, né? Não apenas nobre, porque tinha sacerdotes da igreja que também tinham feudos, né? Mas cada feudo, cada terra era dominada por um senhor feudal, e esse senhor feudal criava suas próprias leis dentro desses feudos. Se tivesse pena de morte, ele criava dentro do feudo dele. Enfim, diversas leis que ele criava para os trabalhadores que ficavam ali, que eram servos, né, obrigados a ficar ali naquela terra. Então, isso aí era o que existia no feudalismo. Depois disso, passou-se a criar a ideia de Estado-nação. Foi se unificando esses feudos até formar países, como a gente conhece hoje, França, Espanha. Eles foram se unificando, não é? Um dos primeiros Estados-nação foi Portugal e Espanha, que eles se formaram através da expulsão dos muçulmanos, porque a região onde hoje fica a Península Ibérica, que é a região onde fica a Espanha e Portugal hoje, eles eram dominados pelos árabes. Essa região era dominada pelos árabes e os cristãos expulsaram os árabes dessa região. E aí criaram
aos poucos unindo vários reinos, né, criaram o reino de Portugal e o reino da Espanha como Estado-nação. E depois outros reinos foram criados na Europa como Estado-nação. Tá? Pela expansão dos direitos civis, direitos civis são direitos individuais, direito de ter sua religião, direito de culto é um direito civil, a liberdade de expressão é um direito civil, direito de reunião, direito de ir e vir é um direito civil, e perda da influência das instituições como nobreza e igreja. Perda de influência, por quê? Nobreza ainda existe, ela não deixou de existir. Até no Brasil tem nobreza, tem família real. Na Europa também ainda tem nobreza e família real. O que ela deixou é de ter a influência política, não é? Pode até ter uma outra influência política ali, mas não como era antes. Não é mais a nobreza, os nobres que mandam, né? Mesma coisa a igreja. A igreja continua sendo importante na Europa, continua, mas ela não obriga, não tem mais o poder de obrigar nenhum dos governantes a tomar decisões políticas. Então, essa aí é a diferença. Essas instituições perderam a influência de mandar na sociedade, né? Peraí. Só já tá, essa aula aqui foi longa, né? Vamos lá, vamos continuando aqui. As ciências sociais surgiram para explicar por que as características da sociedade mudam e permanecem. Nas ciências sociais nós explicamos o que muda na sociedade, o que permanece, são objetos das ciências sociais. Inicialmente, as ciências sociais, sociologia, antropologia e ciência política, nós vamos entender mais o que é cada uma delas, dessas divisões aqui das ciências sociais, né? Foram influenciadas pelas ciências naturais, com seu rigor nos métodos, estabelecimento de leis e a busca de objetividade do cientista. Então, ou seja, no começo não havia métodos para estudar a sociedade, então eles usaram os métodos das ciências naturais que já existiam. Isso hoje não é mais usado, entendeu? Isso hoje é uma coisa errada, mas isso aí faz parte da história da sociologia. No início eles usavam isso, a gente vai entender isso um pouco melhor. No século XIX, pensava-se que a sociedade estava sujeita a uma evolução crescente, ou seja, eles achavam que a sociedade sempre evoluía, sempre progredia, o que não é verdade. A sociedade tem períodos que ela, ela oscila, né? Tem períodos que ela decai no seu progresso, né? E se acreditava também que o progresso era sempre para o bem, o que nem sempre é verdade, né? Que a ciência era sempre voltada para melhorar a sociedade, que a gente não sabe que não é verdade. A ciência, na verdade, era neutra. O modo como as pessoas usam a ciência é que vai dizer se ela vai fazer algo melhor ou algo pior. Por exemplo, a mesma ciência utilizada nas armas nucleares, por exemplo, a energia nuclear, a mesma energia nuclear que é utilizada para criar as armas nucleares que podem destruir o mundo, é a mesma energia utilizada para ajudar na cura do câncer, por exemplo, né? Na radioterapia, por exemplo. Ou seja, é energia nuclear, mas uma é usada para produzir a morte em massa, né? E outra é usada para outra forma de usá-la é para salvar vidas. Então, há essa grande diferença aí de como se usa a ciência, entendeu? Outra coisa que influenciou muito para a mudança na mentalidade dos sociólogos foi o nazismo, né? O nazismo ele foi extremamente científico. Ele utilizava métodos científicos para poder matar mais pessoas em menor tempo. Então, é isso que a gente fala. A ciência por si só, ela não é voltada para o bem, ela é neutra. Pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Continuando aqui, no século XIX, pensava a sociedade... Não, já falei. O que era visto como problema para a sociedade era concebido como doença social. Preste atenção. Eles acreditavam que a sociedade era como se fosse um organismo vivo. Então,
O que eles não, os problemas que eles encontravam, eles chamavam de doença social. Ideias diferentes, rebeliões da população insatisfeita, períodos de crise, eram tratados como estados patológicos da sociedade, como doenças mesmo. Hoje a gente sabe que hoje a visão crítica mostra que isso não é verdade, porque eles acreditavam que a sociedade ela tinha que estar daquele jeito, qualquer mudança ou qualquer crise dentro daquela sociedade era visto como uma coisa errada, uma doença, algo errado. Mas não, a crise, a, a, as rebeliões da população insatisfeita, como vocês podem ver, as ideias diferentes, elas fazem parte da sociedade. Entendeu? Elas não são algo externo à sociedade, elas fazem parte da sociedade. Então, a visão que nós temos hoje, como sociólogos da sociedade, é diferente dessas do século XIX. O que eles viam ali de errado, eles diziam que era doença social, que eles tinham essa visão de ver a sociedade como se fosse um organismo vivo. Né? Eles prezavam muito pela ordem. Foram os primeiros sociólogos foram positivistas, a gente vai estudar um pouco mais sobre isso. Né? Inclusive tem na nossa bandeira, né? A nossa bandeira é inspirada no positivismo, por isso que o nome é Ordem e Progresso. Eles acreditavam que para ter progresso era necessário ter ordem. Esse pensamento recebeu posteriormente muitas críticas dos cientistas sociais. Foi o que eu falei, não se usa mais os métodos das ciências naturais para analisar as ciências humanas, as ciências sociais. Tá bom? Nós vamos explicar mais isso ao longo das nossas aulas. Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Eu peço a vocês que vocês façam aqui no caderno, né? Postem suas dúvidas lá nos grupos do WhatsApp, não é? Para que eu possa responder para vocês. Isso aqui é a nossa segunda aula, tá? Para alunos das turmas do primeiro ano. Eu espero que eu tenha conseguido explicar bem para vocês. Qualquer dúvida, me perguntem no WhatsApp. Obrigado e até a próxima.